Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite caíra sobre a cidade e as luzes do edifício Beaumont eram um reflexo pálido do que outrora representaram: prosperidade, prestígio e poder. Sentado atrás de sua enorme mesa de mogno, Ricardo Beaumont, um homem elegante porém com aparência cansada, na casa dos 60 anos, olhava fixamente para os números vermelhos piscando em sua tela. Seu império, construído pedra por pedra ao longo de 3 décadas, estava desmoronando. Os investidores estavam retirando seus fundos, os concorrentes estavam ganhando terreno e os bancos estavam pressionando. Ele, o homem que nunca conhecera o fracasso, viu-se à beira de uma falência retumbante. A porta se abriu discretamente. Era seu sobrinho, Ethan, um rapaz de 17 anos com um rosto ainda jovem, mas olhos brilhando com uma inteligência viva. Richard nem teve forças para sorrir para ele. Ethan deu um passo à frente hesitante e respirou fundo. Sua voz, trêmula, mas determinada, quebrou o silêncio pesado no escritório. Tio, eu sei como salvar seu negócio. Richard levantou a cabeça lentamente. Congelado, ele não conseguia acreditar no que ouvia. Por mais de 30 anos, Ricardo Beaumont personificava a imagem perfeita do homem que se fez sozinho. Partindo do nada, ele construiu um império industrial respeitado em todo o país, Indústrias Beaumont, empresa especializada na fabricação de materiais de construção de alto padrão. Os arranha-céus mais impressionantes da metrópole ostentavam a assinatura de sua empresa. Mas nos últimos meses, tudo mudou. O que antes era uma fortaleza inabalável começava a apresentar rachaduras. As contas bancárias apresentavam um abismo preocupante, os pedidos diminuíam e, pior, vários de seus parceiros de longa data haviam rompido contratos, atraídos por concorrentes mais modernos e agressivos. Richard agora passava os dias enclausurado em seu escritório no 25º andar, cercado por pilhas de arquivos, faturas vencidas e uma espiral descendente. Ele, que sempre dominara as negociações com um tom firme e assertivo, agora se via falando com seus advogados e banqueiros com uma voz cansada, quase suplicante. Nos corredores da empresa, funcionários cochichavam. Alguns temiam perder o emprego, outros murmuravam que o chefe havia perdido o jeito. A imprensa, por sua vez, já pressentia a queda do gigante de Beaumont. No entanto, Richard não havia perdido nada do seu orgulho. Todas as manhãs, vestia seu terno sob medida, ajustava a gravata e saía de casa como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro sentia o peso do mundo sobre seus ombros. Ele havia confiado suas ansiedades a apenas uma pessoa, sua irmã, Carolina, a mãe de Ethan. Ela às vezes vinha jantar com ele, tentando lhe trazer algum conforto. Naquela noite, após um dia interminável de más notícias, Richard ficou até mais tarde do que o habitual no escritório. Ele olhava para o nada pensando se deveria vender, abrir mão do controle ou continuar assim mesmo. Foi nesse momento de desespero silencioso que uma voz inesperada rompeu a noite. Capítulo 2 – O sobrinho subestimado. Ethan Parker sempre foi diferente dos outros adolescentes da sua idade. Enquanto seus amigos passavam horas jogando videogame ou passeando no shopping, ele preferia desmontar computadores antigos, mexer em programas de computador e ler artigos sobre novas tecnologias. Seu mundo era startups, inovação e o futuro digital. Apesar da pouca idade, ele possuía uma curiosidade insaciável e uma mente analítica extraordinária. Mas para aqueles ao seu redor, Ethan ainda era apenas um sonhador. Seu tio Richard, em particular, olhava para ele com uma certa ternura misturada com ceticismo. Você é brilhante, Ethan, mas a vida real não é um computador, nem um algoritmo, ele repetia frequentemente. Para Richard, experiência, terreno e aderência eram muito mais importantes do que as ideias de um jovem de 17 anos. Ethan não guardava rancor dele. Ele admirava o tio. Desde a infância, ele cresceu ouvindo as histórias gloriosas de Indústrias Beaumont. Ele vira Richard cortar fitas em inaugurações, apertar a mão de políticos e aparecer em jornais como símbolo de sucesso. Para ele, Richard era um modelo, mas também um homem preso a uma era que estava mudando rápido demais. Em seu quarto, com o computador ligado quase dia e noite, Ethan acompanhava de perto o declínio gradual dos negócios da família. Estudava os concorrentes, analisava suas estratégias e suas campanhas. E quanto mais avançava em sua pesquisa, mais se convencia de uma coisa: seu tio estava indo direto para a parede, não por falta de talento, mas porque se recusava a se adaptar. Ele desejou poder ter contado a ele sobre isso antes, mas toda vez que tentava, Richard o interrompia com um sorriso. Concentre-se nos estudos, Ethan.
O mundo dos negócios é uma selva, não uma sala de aula. Mas naquela noite, ao ver seu tio enfraquecido, sentado atrás de sua imensa mesa e esmagado pelo peso de suas preocupações, Ethan soube que havia chegado a hora. Não era mais uma questão de respeito ou audácia. Era uma emergência. Ele respirou fundo, entrou no escritório e disse as palavras que mudariam tudo. Tio, eu sei como salvar seu negócio. No domingo seguinte, Caroline insistiu em oferecer um jantar em família em sua casa. Queria dar um pouco de alívio ao irmão, que passava os dias trancado no escritório. A grande mesa de jantar estava coberta de pratos caseiros, e apesar do clima acolhedor, uma tensão invisível pairava sobre o ambiente. Richard sentou-se ao lado da irmã, com a expressão ausente. Seu rosto normalmente confiante parecia marcado pela preocupação. A conversa rapidamente mudou para o assunto que todos temiam: a queda de Indústrias Beaumont. Richard, você precisa pensar em vender antes que seja tarde demais, disse um dos primos com uma taça de vinho na mão. Sim, é melhor limitar os danos do que perder tudo, acrescentou outro secamente. Richard cerrou os dentes. Detestava ouvir piedade ou, pior, condescendência na voz da própria família. Sua irmã, vendo sua raiva aumentar, tentou acalmá-lo. Deixe-o respirar. Não é um assunto fácil. Enquanto isso, Ethan estava sentado à cabeceira da mesa, ouvindo em silêncio. Seus dedos brincavam nervosamente com o garfo. Quanto mais ouvia os comentários, mais crescia sua vontade de falar. Ele sabia que tinha uma solução, ou pelo menos uma pista. Mas quem o levaria a sério em uma reunião de adultos? Por fim, ele largou os talheres e se levantou um pouco, com a voz trêmula, mas firme. Acho que você está errado. Não precisamos vender. Podemos salvar a empresa. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Todos os olhares se voltaram para ele, atônitos, alguns entretidos. Richard franziu a testa. Ethan, isso não é uma brincadeira. É um negócio sério. Mas Ethan não recuou. Olhou diretamente nos olhos do tio e respondeu com uma voz clara. Exatamente, tio. Estudei o que não está mais funcionando e tenho uma estratégia. Se me ouvir, posso te ajudar. Algumas risadas nervosas irromperam. Um dos primos disse: agora estamos seguindo o conselho de uma criança. Outro acrescentou ironicamente: você realmente acha que pode salvar uma multinacional com seus jogos de computador? Richard, envergonhado, levantou a mão para interrompê-lo. Chega. Ethan, obrigada, mas agora não é hora. Ethan sentou-se novamente com o coração apertado. Suas palavras tinham sido descartadas como mera ingenuidade adolescente. No entanto, no fundo, ele sabia que tinha uma chave que ninguém naquela mesa jamais vira, e era apenas uma questão de tempo até que ele a colocasse nas mãos do tio. O jantar terminara em clima pesado. Os adultos retomaram as discussões, como se as palavras de Ethan nunca tivessem acontecido. Mas para ele, cada risada abafada e olhar condescendente ainda ressoavam em sua mente como um tapa na cara. No caminho para casa, Richard, sentado no banco de trás do carro com a irmã, permaneceu em silêncio. Caroline ousou quebrar o gelo. Sabe, Ethan é um garoto inteligente. Talvez você devesse ouvi-lo. Richard deu um sorriso amargo. Brilhante, talvez. Mas ele é só um adolescente. O que eu preciso é de investidores, não de teorias do ensino médio. Caroline suspirou, ciente de que seu irmão, apesar de sua inteligência e talento, tinha um ponto fraco. Seu orgulho. Ele sempre achou difícil aceitar que uma solução pudesse vir de outro lugar, e ainda menos de um membro de sua família que ele considerava inexperiente. Ethan, por sua vez, trancou-se no quarto assim que chegou em casa. Longe de desanimar, passou boa parte da noite em frente ao computador. Seus dedos digitavam freneticamente no teclado. Gráficos, tabelas comparativas, estudos de mercado. Ele reuniu todas as evidências necessárias para demonstrar que sua ideia não era um capricho. Ele sabia que seu tio não mudaria de ideia apenas com palavras. Precisaria de fatos, números, resultados concretos. Então, decidiu desenvolver uma estratégia real, plano estratégico, digno de um consultor profissional. Enquanto isso, na sede da Beaumont Industries, a situação piorava. Os jornais já publicavam manchetes sobre a queda inevitável de um império. Nos corredores da empresa, alguns executivos seniores trocavam sorrisos cínicos, convencidos de que seu chefe logo seria forçado a renunciar ao poder. Richard, por sua vez, isolava-se cada vez mais. As vozes ao seu redor falavam de falência, liquidação, venda forçada. Mas nunca de salvação. Ninguém mais acreditava em um futuro. Ninguém, exceto Ethan. 3 dias depois daquele famoso jantar, Richard ainda estava em seu escritório, cercado de papéis e contratos pendentes. O telefone tocava sem parar.
credores, fornecedores preocupados, jornalistas insistentes. Ele não tinha mais forças para atender. Nesse momento houve uma batida tímida na porta. Richard ergueu os olhos, pronto para dispensar seu assistente. Mas não era ele. Era Ethan. O jovem entrou com uma grande pasta de papelão debaixo do braço, parecendo determinado. Eu sei que você não quer me ouvir, tio, mas você tem que ver isso. Richard suspirou cansado. É Ethan, não tenho tempo para você. Não são teorias. É um plano. Ele interrompeu com uma voz firme. O tom de Ethan surpreendeu o tio. Não era a voz hesitante de um adolescente, mas a de um jovem seguro do que dizia. Intrigado, apesar de tudo, Richard o convidou a colocar seus documentos sobre a mesa. Ethan abriu a pasta. Dentro dela havia gráficos coloridos, análises de mercado e estudos comparativos entre a Beaumont Industries e seus concorrentes. O seu problema, tio, não é a qualidade dos seus produtos. É excelente. O seu problema é a sua imagem. As pessoas veem a sua empresa como velha, ultrapassada e rígida. Richard arqueou uma sobrancelha. Minha imagem? Você acha que os prédios estão desabando porque não temos uma página atraente no Facebook? Ethan não se deixou desanimar. Não só isso. Seus concorrentes usam a tecnologia digital para tudo. Atrair clientes, reduzir custos, melhorar a comunicação. Vocês continuam trabalhando da mesma forma que faziam há 20 anos. Ele lhe mostrou uma série de gráficos. Veja, aqui estão as campanhas online deles. Aqui estão os resultados de vendas. E aqui está o declínio gradual das nossas. A diferença é a adaptação. Richard permaneceu em silêncio. Pela primeira vez, as palavras do sobrinho tocaram algo dentro dele. Ethan então tirou um último documento, uma estratégia digital abrangente. Elaborei um plano para relançar a empresa. Podemos modernizar sua marca, alcançar um novo público e reconquistar a confiança dos investidores. Se você me der uma chance, posso provar. Richard pegou as folhas de papel, seus olhos cansados examinaram as linhas. Tudo parecia detalhado, lógico, e surpreendentemente profissional. Mas bem no fundo dele, uma voz persistia, ele é só um garoto. Dá para confiar o futuro de um império a um garoto de 17 anos? Richard, apesar de suas dúvidas, finalmente cedeu. Ethan insistiu com tanta convicção que concordou em lhe dar uma chance. Mas, para testar a solidez desse plano, ele teve que confrontá-lo com os mais altos funcionários da Indústrias Beaumont. Naquela manhã de segunda-feira, a sala de conferências estava lotada. Os executivos da empresa, homens e mulheres internos impecáveis, aguardavam a fala de Richard. O clima estava tenso. Todos sabiam que o futuro da empresa estava em jogo. Mas em vez de Richard, foi Ethan quem se adiantou, com a pasta na mão, o coração disparado, mas a cabeça erguida. Sussurros irromperam imediatamente. Isso é uma piada? Estamos trazendo crianças agora? Richard está desesperado. Sentado à cabeceira da mesa, Richard observava o sobrinho. Prometera deixá-lo falar, mas uma parte dele já temia o ridículo. Ethan começou calmamente, projetando gráficos na tela. Explicou os prejuízos recentes e comparou as estratégias digitais dos concorrentes com as da Beaumont Industries. Os executivos, inicialmente zombeteiros, começaram a se endireitar. Sua análise foi clara, precisa e implacável. Mas quando ele apresentou sua solução, uma campanha completa de transformação digital, marketing online, automação e reformulação da marca, as risadas recomeçaram. É uma teoria do ensino médio, um dos diretores explodiu. Não vamos salvar uma multinacional com tweets e vídeos. Zombou o outro. Senhor Beaumont, com todo respeito, o senhor está nos fazendo perder tempo. Richard sentiu a raiva crescer dentro de si. Não de Ethan, mas daqueles homens arrogantes que não ofereciam nada havia semanas, exceto vender ou liquidar. Mesmo assim, ele não disse nada. Queria ver como o sobrinho reagiria. Ethan, longe de se intimidar, deu um passo à frente e declarou: Você tentou de tudo e falhou. Proponho outra coisa. Se acha isso ridículo, me dê uma filial da empresa para provar. Só uma. E se não der certo, eu desapareço das suas reuniões. Seguiu-se um silêncio. Os executivos trocaram olhares, meio zombeteiros, meio intrigados. Richard, por sua vez, olhou para o sobrinho com um orgulho incipiente que nunca pensou que sentiria. Tudo bem. Ele disse finalmente. Você terá sua chance, Ethan. Só uma. Os executivos deram de ombros, alguns até caíram na gargalhada. Estavam convencidos de que aquele garoto se daria ao trabalho de tentar o impossível. Mas Richard, no fundo, sentia que o momento decisivo havia acontecido. Poucos dias depois, Ethan recebeu permissão para trabalhar em uma pequena filial da empresa.
uma subsidiária regional especializada no fornecimento de materiais para canteiros de obras locais. Aos olhos dos executivos, era um teste inofensivo, uma maneira de provar a futilidade das ideias de um adolescente sem arriscar muito dinheiro. Mas para Ethan foi uma oportunidade de ouro. Ele imediatamente começou a trabalhar. Em um canto da sede, transformou uma sala vazia em um verdadeiro quartel-general de missão. Munido de seu laptop, um software que ele mesmo havia programado e um pequeno orçamento concedido por Richard, ele começou. O primeiro passo foi a comunicação digital. Ethan criou campanhas direcionadas nas redes sociais, destacando a qualidade e a durabilidade dos produtos Beaumont. Ele utilizou vídeos curtos e dinâmicos com depoimentos de clientes satisfeitos e imagens impressionantes de arranha-céus construídos com seus materiais. Depois, ele desenvolveu uma plataforma online simples que permitia aos clientes fazerem pedidos diretamente, sem passar pelos problemas administrativos habituais. As pessoas querem velocidade. Se facilitarmos a vida delas, elas ficarão conosco, ele explicou ao seu tio. Por fim, ele apresentou uma ideia ousada, um programa de fidelidade com descontos para clientes regulares, tudo gerenciado por um aplicativo móvel que ele mesmo desenvolveu. A princípio, todos, até mesmo Richard, encararam seu trabalho com ceticismo. Os executivos, no entanto, ainda riam. Olha para ele está bancando o empreendedor. Em 2 semanas ele terá esvaziado seu orçamento para 3 curtidas na internet. Mas os resultados não tardaram a chegar. Em menos de um mês, a filial regional registrou um aumento de 25% dos pedidos. Obras locais ocorreram em massa. Seduzidas pela simplicidade do novo sistema e pela imagem moderna que a marca agora projetava. Os números eram claros. Onde as vendas estavam estagnadas há mais de um ano, de repente elas estavam decolando de forma espetacular. Certa noite, ao retornar tarde para a sede, Richard parou em frente à tela que exibia os resultados da subsidiária. Seu coração batia forte. Os gráficos subiam pela primeira vez em meses. Ele se viu sussurrando. E se ele realmente estivesse certo? Enquanto isso, Ethan, exausto mas radiante, já planejava o que viria a seguir. Isso foi só o começo. Em poucas semanas, o que era apenas um pequeno teste, tornou-se uma revelação à subsidiária regional, antes ignorada. Tornou-se o foco das atenções de todo o conselho de administração. Os números falavam por si: aumento nas vendas, novos clientes e contratos assinados mais rapidamente. Mas isso não foi tudo. A abordagem digital de Ethan atraiu a curiosidade de mídia local. Um artigo em um jornal de negócios foi intitulado Beaumont Industries, o renascimento inesperado da tecnologia digital. Richard, inicialmente cauteloso, de repente se viu requisitado para entrevistas. Quando questionado sobre qual estratégia havia usado para reverter a situação, respondeu evasivamente, sem ousar revelar que a ideia havia partido de seu sobrinho de 17 anos. Na sede, os executivos assistiram a esse sucesso com raiva misturada com inveja. Alguns tentaram minimizar o feito. É só uma coincidência. Uma moda passageira que não vai durar. Mas, no fundo, eles sabiam que o adolescente havia tocado em um ponto que ninguém havia conseguido explorar. Ethan, no entanto, não se deixou enganar pela fama. Assim que a subsidiária consolidou seus resultados, ele desenvolveu um plano de expansão, aplicar a mesma estratégia a outras filiais da empresa, desta vez em grandes cidades. Ele sabia que se tivesse sucesso pela segunda vez, ninguém poderia negar sua eficácia. Certa noite, no escritório de seu tio, ele calmamente colocou uma camisa nova na mesa. Eis o que acontece a seguir. Se confiarem em mim novamente, podemos recuperar a empresa inteira, não apenas uma subsidiária. Richard olhou para o sobrinho, comovido. Pela primeira vez em meses, sentiu um vislumbre de esperança genuína. Mas dentro dele, um dilema permanecia. Ele realmente poderia confiar seu império a um adolescente, mesmo que brilhante? Enquanto isso, lá fora, a história ganhava força. A mídia se perguntava como a Beaumont Industries, que havia sido declarada falida, havia se recuperado repentinamente. Os investidores intrigados começavam a ouvir. Não era mais apenas um renascimento. Era um renascimento. E logo o país inteiro saberia. Richard estava sentado sozinho em seu enorme escritório, observando a cidade cintilar sob as luzes da noite. Os números da filial regional eram exibidos em sua tela, e os resultados eram impressionantes. A curva ascendente de vendas, os contratos assinados, os clientes satisfeitos. Tudo provava uma coisa: Ethan estava certo. No entanto, parte dele ainda resistia. Richard sempre comandou a empresa sozinho, com mão de ferro e decisões calculadas. Agora, confiando o futuro de indústrias Beaumont para um adolescente parecia loucura.
Ele se lembrou dos executivos, de seus desdém, de sua arrogância. Eles se recusaram a mudar, a enxergar o potencial de uma nova abordagem, e ainda assim os resultados falaram por si. Caroline entrou silenciosamente no escritório. Ela colocou a mão no ombro do irmão. Richard, eu sei que não é fácil, mas veja os fatos. Ethan encontrou a chave que ninguém mais viu. Richard assentiu lentamente. Ele sabia que ela estava certa. Eu o subestimei, ele murmura. E você não é o único, Caroline acrescentou com um sorriso. O jovem havia proposto uma visão diferente, ousada, arriscada, mas incrivelmente eficaz. E Richard entendeu uma coisa essencial. Para salvar a empresa, ele tinha que aprender a deixar ir. No dia seguinte, Richard convocou todos os executivos para a sala de conferências. O silêncio reinou quando ele entrou. Todos aguardavam, céticos, curiosos, alguns cautelosos. Senhoras e senhores, ele começou com a voz calma, mas firme: tomei uma decisão. A Beaumont Industries vai mudar. Vamos adotar um plano inovador, liderado por alguém que vocês já conhecem. Ele se virou para Ethan, que estava orgulhosamente ao lado dele. E meu sobrinho Ethan liderará essa transformação. E aqueles que acham que isso é um erro, vocês verão. Murmúrios irromperam. Alguns executivos trocaram olhares chocados, outros, incrédulos, tentaram sorrir educadamente. Mas Richard não recuou. Ele sabia que era a escolha certa. Naquele preciso momento, uma reviravolta histórica havia ocorrido. O antigo milionário, senhor indiscutível, concordou em confiar seu império à nova geração, e, acima de tudo, à inteligência e coragem de um adolescente que ele havia subestimado por muito tempo. A mudança estava apenas começando. Algumas semanas depois, Indústrias Beaumont estava irreconhecível. Subsidiárias que estavam estagnadas há anos registravam resultados recordes, e os clientes retornavam em massa. Os investidores, inicialmente intrigados, agora estavam entusiasmados. Um evento público foi realizado para apresentar o novo plano de recuperação da empresa. Jornalistas, sócios e até executivos céticos estavam presentes. Richard, fiel à sua descrição, subiu ao palco, pronto para falar. Senhoras e senhores, ele começou. Um silêncio respeitoso se instalou. Há alguns meses, alguns previram a ruína da Beaumont Industries. Mas hoje podemos anunciar que estamos de volta ao caminho do sucesso. Ele fez uma pausa e se virou para Ethan, que estava de pé ao lado dele, com os olhos brilhando de emoção. E o crédito vai para aquele que você talvez não esperasse que liderasse essa transformação, meu sobrinho, Ethan Parker. Um murmúrio percorreu a sala. Jornalistas se inclinaram para a frente atônitos, enquanto alguns executivos ficaram paralisados. Aplausos irromperam rapidamente, cada vez mais altos. A notícia se espalhou pelas redes sociais em minutos. Um adolescente havia ajudado a salvar um império industrial. Ethan, tímido mas orgulhoso, deu um passo à frente. Explicou brevemente a estratégia que havia implementado, as inovações digitais e a visão que levou ao renascimento da empresa. Cada palavra foi recebida com admiração. A mídia ficou fascinada. Artigos e reportagens falavam de uma prodígio de 17 anos, capaz de transformar uma multinacional à beira do colapso. Richard, ao lado dele, sentiu seu coração se encher de orgulho. Pela primeira vez, ele aceitou plenamente que o futuro de seu império dependia não apenas dele, mas do talento e da audácia da nova geração. E naquela sala, cercado pelos colegas e pelos olhares atônitos da plateia, Ethan entendeu que havia acabado de atingir um marco. Ele não era mais apenas o sobrinho do milionário, mas o salvador das indústrias Beaumont, reconhecido e celebrado por suas ideias e sua coragem. O renascimento foi realizado.